Paz de Deus a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais um momento, nós falarmos da palavra de Deus. Então, vamos lá no livro do Apocalipse, né? No vídeo de número 12. Então, vamos falar hoje da quinto selo e do sexto. Vamos ver se eu faço tudo, esses dois, né? Num vídeo só. Então, o quinto selo está lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9 a 11, que diz assim: E quando ele, Cristo, abriu o quinto selo, não há nenhum anúncio a respeito da abertura desse selo, como havia acontecido com os outros. Vi debaixo do altar o altar do incenso. As almas dos que haviam sido mortos. Não se refere a um estado intermediário, porque a ressurreição já havia acontecido. E todos os que estão no céu têm corpos glorificados. A palavra alma é usada meramente no sentido de identificação, não de um estado, por amor da palavra de Deus e pela testemunha que deram. Corresponde a Apocalipse capítulo 2 e no versículo 11. E eles, as almas sobre o altar, clamavam em alta voz dizendo: Até quando, ó Senhor, verdadeiro, santo, dominador, diz a respeito a mais do que um clamor por vingança, mas que tudo em um clamor para que todo o episódio do pecado e vergonha termine. É uma culminação. É uma culminação do clamor do tempo. Quer dizer, né? Até quando, né? Até quando? Parecia que estava demorando, né? A demora, então, esse é o tempo e o clamor. Não julgas, ó, e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E certo que o Senhor julgará e vingará. Lá em Mateus, do capítulo 12, versículo 36. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Simboliza a justiça do santo. Capítulo 19 do Apocalipse e 8 versículos. E foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles terão de esperar até o fim da grande tribulação, provavelmente cerca de mais 5 anos, né? Então aqui, ó, o quinto selo dizendo até quando aquelas almas sobre aí o altar, né? Aguardando, né? Com veste já branca, mas estavam clamando, parecia que tem uma demora, né? Mas Deus não demora, né? Então vamos entrar no sexto selo, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Eu olhei quando ele, Cristo, abriu o sexto selo. Eis que houve um grande terremoto, o primeiro de vários, e o sol
tornou-se negro como um saco de silício, provavelmente causado pelo pó que estava no ar, devido ao terremoto, e a lua tornou-se como sangue. Não quer dizer que a lua, de fato, converteu-se em sangue, mas que tornou-se como sangue. Novamente, provavelmente está se referindo às partículas do pó que estava no ar, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Refere-se a meteoritos ou estrelas cadentes, como a figueira lança de si seus figos quando abalada por um vento forte. Haverá um bombardeio desses meteoritos na Terra, o que causará danos indizíveis, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Fala do tremor do céu, o que atingiu os meteoritos, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Isso revela poder de proporções inimagináveis. A concentração maior desses fenômenos será muito provavelmente no Oriente Médio. Muitos meteoritos, né? Fenômenos, quantas coisas, né, vão acontecer, né? E os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos de todo o servo e todo livre, esconder-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Apresenta isso como esforço inútil, porque os homens não podem esconder-se de Deus. Além disso, abrange a todos, tanto os pobres quanto os ricos. E diziam uns aos montes, aos rochedos, o homem insensato, então ore aos rochedos, caia sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Fala de Deus, o Pai. Que fique bem claro que a humanidade, isso quer dizer, todos vão ter que prestar contas àquele que está assentado no trono. Todos nós temos que prestar conta a ele, né? E da ira, do Cordeiro. Hoje o Cordeiro é o Salvador. Amanhã o Cordeiro é juiz. É verdade. Porque é vindo o grande dia da ira. O grande dia é a grande tribulação, que durará 7 anos. E quem poderá subsistir? Refere-se ao fato de que o homem está contra Deus desde a queda. Agora o homem verá exatamente quão poderoso Deus realmente é.
verá como poderoso realmente é. Vamos ver lá em Apocalipse, né? 6, 17 a 12 a 17, os versículos, né? Então aqui tem uma explicação, ó, que aquele tempo aí, nesse sexto selo, então haverá terremotos nas 70 semanas de Daniel e também, né? Ó, 5 vezes o sol se escurece nas 70 semanas, né? Durante o sexto selo, na primeira parte da semana. Apocalipse 6, 12. Durante a quarta trombeta, Apocalipse 11, 12. Durante a quinta trombeta, Apocalipse 9, 2. Durante a quinta taça, no final da semana, Apocalipse 16, 10. Logo após a futura tribulação, no segundo advento. 5 vezes a lua será atingida, correspondendo à negridão do sol, citado anteriormente. 5 vezes as estrelas serão atingidas, correspondendo ao sol citado anteriormente, mas só em 2 vezes fala-se delas, caindo sobre a terra. Primeira, durante o sexto selo. Segunda, na vinda de Cristo, logo após a tribulação. Lá em Mateus 24, capítulo 29, tem 2 versículos. Irão se passar vários anos entre os 2 eventos. Isto não se refere a estrelas fixas, que são, na verdade, sós para outros planetas, todos maiores que a nossa Terra, mas há meteoros ou estrelas cadentes. E não significa a extinção do céu, mas do que pois eles são vestidos muitas vezes depois disso. Tem vários versículos que explica lá em Apocalipse 8, 1, 10 o versículo, 13 o versículo, Apocalipse 9, 1. Não significa a extinção das ilhas monte, pois muitos anos depois eles são novamente atingidos por outro grande terremoto de terra. Apocalipse 16, 20. A terra para sempre permanece. Eclesiástico 1, capítulo 4. Salmo 104, 5. Que a nossa terra sempre permanece para sempre. O meu tempo já foi indo embora. Mas conseguimos fazer, né? O quinto e o sexto selo nesse vídeo. Então, que Deus possa ajudar todos nós a conseguir entender a palavra, conseguir entender um básico, como sempre digo. Mas sempre fiquemos firmados nas promessas de Deus, até onde Ele nos ensina, até onde nós soubermos. Deus vai cobrar de cada um de nós. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por estar falando de sua palavra no livro de Apocalipse, que vamos fazer vários e vários vídeos ainda, e sirva isso para nós de um exemplo de vida, para nós vivermos firmados nas promessas de Deus. E Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém.